Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Tássio Gil, fundador da Land Banker, e quero compartilhar com vocês como surgiu o mercado de criptomoedas, como surgiu o mercado de tokenização, como que a minha história se conecta com esse mercado e como surge essa plataforma que é a Land Banker, que além de ser uma exchange, uma corretora de ativos reais, também uma plataforma de lançamento de tokens RWA. E nós queremos fazer tudo isso de forma prática, de forma tranquila, para que você possa entender como funciona esse mercado e como você pode aproveitar todas as oportunidades que a tokenização de ativos reais está trazendo para você. Muita gente sabe que o Bitcoin surgiu em 2008, né? Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, na realidade as pessoas não têm certeza de quem ele é, se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, lança esse protocolo descentralizado e no white paper ele escreve a Peer-to-Peer Electronic Cash System, sistema de dinheiro eletrônico pessoa a pessoa. Mas o que as pessoas não sabem é que 40 anos antes do lançamento do Bitcoin, já existia um movimento que buscava privacidade e segurança sobre os seus ativos. Isso começa desde o fechamento da janela chamada Close Window, quando o presidente americano ele desconecta as reservas de ouro da emissão de moeda. A partir desse momento, o dólar ele já vem passando por um processo de inflação muito grande e os bancos centrais sempre agem para proteger os conglomerados, as grandes famílias que estão por trás desses mesmos bancos. Então, esse movimento, conhecido como movimento cyberpunk, já vinha construindo uma comunidade de pessoas que buscavam privacidade e segurança sobre os seus ativos e, sobretudo, buscavam liberdade. Liberdade financeira que os bancos não permitiam. Imagine hoje, se os bancos digitais já controlam o seu recurso, como não funcionava 40 anos atrás, onde o gerente do banco escolhia se ele abria a sua conta ou não. Então, dentro desse processo, que também acompanha um processo de desbancarização, o processo de digitalização da vida, de digitalização da economia, já era precedido por um grupo conhecido como esses cyberpunks, que queriam desenvolver plataformas descentralizadas, plataformas livres. E nesse contexto surgiram várias iniciativas de surgimento de uma moeda digital. Por exemplo, nós já ouvimos falar sobre BitGold, existem outras tentativas de criptomoedas que cada uma foi complementando, contribuindo para a construção do conceito do protocolo digital do Bitcoin, que buscou de cada uma dessas tentativas as melhores características para criar um sistema descentralizado, distribuído e livre. Um sistema onde nem o próprio criador desse sistema poderia mudar as regras que ali estavam. Um contrato que nós chamamos de contrato revogado, falando de forma técnica. Então, dentro desse processo, eles buscavam, dentro de todas as formas, tanto sobre cibersegurança na troca de mensagens, mas também cibersegurança na troca e envio de recursos financeiros. O sistema de envio de recursos bancário ele era extremamente complexo e burocrático, onde dependia de câmara de compensação interbancária, dependiam de instituições, de meios de pagamento, de uma série de terceiros para que a sua operação ela fosse concretizada. O Bitcoin foi criado com o objetivo de dar a você o poder sobre o seu próprio dinheiro e te transformar no seu próprio banco. É baseado nesse conceito que Satoshi Nakamoto, sendo ele uma pessoa, um grupo de pessoas, em 2008 lançam o Bitcoin. Mas interessante que eles já vinham conversando em fóruns, em trabalhos através de trocas de e-mails, como que eles iam criar um sistema que vencesse o processo que, além de burocrático, era corrupto, dos bancos centrais emitirem mais moeda para salvar os bancos particulares. Não sei se vocês lembram, 2008 foi a grande crise do subprime, segundo alguns especialistas, a maior boom da Bolsa, né? O maior crash, da Bolsa, desde 2028, lá em New York, quando teve o grande crash da Bolsa. Então, em 2008, nós temos ali um processo das hipotecas podres, bancos como Lehman Brothers quebrando, inclusive, no lançamento do white paper do Bitcoin, eles colocam na primeira transação os dados do jornal que tinha notícia falando sobre que o banco ia emitir mais moeda para fazer uma oferta para os bancos privados que estavam com problemas, né, para salvar os bancos privados. O grande problema é as pessoas estavam com um desemprego muito alto, estavam passando fome, as pessoas estavam com dificuldade tremenda nas suas vidas. Enquanto isso, os bancos centrais
que deveriam estar preocupados com a população, estavam preocupados em salvar os amigos do rei. É nesse contexto, é nessa insatisfação coletiva de pessoas que já buscavam por liberdade que surge o Bitcoin. Como eu falei, se aproveitando, ou se valendo, se apoiando, seria a melhor palavra, sobre os 40 anos de trabalhos dos cyberpunks. E aí, várias tecnologias foram essenciais para que o Bitcoin pudesse ser lançado naquele momento. Nós sabemos que o Bitcoin ele tem um objetivo de representar de forma digital todas as características do dinheiro espécie. Por exemplo, divisibilidade, portabilidade e reversibilidade. Essas características são características que dão segurança para pessoas que buscam privacidade e elas preferem utilizar dinheiro espécie para a privacidade. E essas características foram trazidas para o blockchain do Bitcoin, permitindo que ele seja sim um sistema, mesmo que digital, que seja transparente, que seja irreversível, que seja portável. Por quê? Porque você pode levar tanto grandes frações de dinheiro quanto pequenas frações de dinheiro quando você vai trabalhar ali com esse ativo digital. Se você fosse trabalhar com dinheiro espécie, ele serve até para pequenas transações, mas por uma questão de logística, não é prático movimentar grandes recursos através de dinheiro espécie, principalmente quando você vai transacionar entre países. Então o Bitcoin surge sim com essa característica de te dar a liberdade de movimentar a quantidade de recursos que você puder entre os países de forma segura, de forma privativa, com total transparência. Porque por mais que as operações de Bitcoin elas sejam de forma anônima, existe um conceito chamado anonimato parcial. O que é anonimato parcial? A partir do momento que você compartilha a sua wallet com alguém, essa pessoa agora consegue ver todas as movimentações que você fez naquela wallet, que é o seu endereço de Bitcoin. Por que eu estou sendo tão técnico já na primeira aula para vocês? Porque eu quero mostrar para vocês qual é a tecnologia que está por trás da tokenização. Qual é a tecnologia que está por trás da nossa plataforma, que é a tecnologia blockchain e esse conceito do Bitcoin. E esse conceito do Bitcoin, ele é trazido dentro do processo de tokenização para os ativos reais. Da mesma forma que com o Bitcoin você se tornou seu próprio banco, quando você investe em tokenização imobiliária, você tem a capacidade de andar ali com o registro do seu imóvel no seu celular, a partir do seu computador, ou seja, contigo. É como se você levasse também a propriedade dos seus imóveis contigo a qualquer momento. Imagina se você tem uma oportunidade de negócios e você está em um outro país ou em outra cidade. No mercado tradicional, você deveria voltar ou constituir, por exemplo, alguém aqui na sua cidade com poderes para te representar em uma negociação imobiliária, deveria ir no cartório e fazer todo aquele processo burocrático. Através da tokenização, ela tanto vai te dar a oportunidade de você investir em pequenas frações de imóveis, mas ela também vai te dar a oportunidade de você fazer negociações do imóvel inteiro através dessa tecnologia, de onde você estiver, apenas através de uma transação digital. Mas que por trás disso, existem camadas de desenvolvimento de cibersegurança para proteger aquela operação e garantir que ela seja respeitada e reconhecida por ambos. Todo esse contexto é importante para dizer para você que o nosso negócio não é apenas sobre investimento. Nós estamos falando sobre tecnologia, e uma tecnologia que promove liberdade, privacidade e segurança. E um outro ponto muito importante, por exemplo, quando nós vamos falar de Bitcoin e quando nós vamos falar de tokenização imobiliária, depois eu vou falar sobre outros tipos de tokenização e vamos falar também melhor do processo de tokenização, é que eu quero ser o mais didático possível para você, para te explicar aqui. Da mesma forma, o Bitcoin desburocratizou o sistema bancário, nós, através da tokenização imobiliária, estamos desburocratizando o maior mercado do mundo, que é o mercado imobiliário. Eu não sei se você sabe, o mercado imobiliário é maior do que o mercado de ouro, é maior do que o mercado de ações. Esse é o maior mercado do mundo. E nós estamos democratizando esse mercado da mesma forma que o Bitcoin democratizou o dinheiro. Os ativos que têm valor, eles podem ser commodities, eles podem ser bens, direitos, eles podem ser propriedades, eles podem ser moeda, e todos esses ativos, qualquer coisa que tenha valor intrínseco, pode ser tokenizado. Por isso nós finalizamos aqui essa primeira parte técnica para dizer que tokenização é uma representação digital de valor. Independente de qual ativo que você esteja tokenizando, se todas as etapas foram concluídas de forma correta, e aí nós estamos falando de pré-projeto, análise jurídica, nós estamos falando aí do tokenomics, que é o conceito do token, a tecnologia, qual blockchain vai ser usado,
como é a estratégia de listagem, construção de comunidade, gestão desse recurso após o lançamento do token, propagação, crescimento de equity, tudo isso são fases do processo de tokenização. Mas tudo isso nós queremos deixar claro para você que se essas fases forem bem feitas, se essas fases elas forem feitas da forma correta, você tem a mesma segurança do que você estaria tendo transacionando os ativos de forma tradicional, porém com liquidez. O Bitcoin trouxe liquidez para o sistema bancário, porque antes o recurso ficava no banco. E você, para sacar esse recurso, por exemplo, você precisava pedir um aumento de limite do seu gerente para liberar o seu próprio dinheiro. Finais de semana você não teria acesso ao seu próprio dinheiro. Se você quisesse viajar para outro país, você também não teria acesso. Da mesma forma na tokenização imobiliária. Nós criamos um mercado que funciona 24/7 e que vai, da forma que o Bitcoin fez com o sistema bancário, e é isso que eu estou frisando várias vezes para ficar claro para vocês, nós também estamos fazendo com o mercado de tokenização de ativos reais. Tanto o mercado imobiliário, quanto o mercado de commodities, em breve o mercado de ações, entre tantos outros ativos que estão nos procurando para serem listados. Aí você deve me perguntar, mas isso é legal? Bom, falando, por exemplo, de América, já existem vários critérios e a nossa corretora, por mais que você esteja agora me ouvindo falar em português, ou talvez você esteja me ouvindo falar inglês, a nossa corretora está sediada na América. Nós temos hoje licença na América e temos licença na BVI, são as Ilhas Virgens Britânicas. Então, nesses países já existe toda uma lei para a tokenização desses ativos, inclusive quais são os ativos que são considerados securitizados ou não. Nós vamos fazer uma outra aula falando só sobre a taxonomia dos tokens, então eu te aconselho a assistir as próximas aulas, onde nós vamos falar cada tipo de token, qual a característica de cada um, mas o objetivo hoje é trazer para vocês o conceito da tokenização imobiliária, por que a Land Banker surgiu. A nossa corretora, ela surge com esse objetivo, com o objetivo de dar às pessoas a oportunidade de investir em imóveis a partir de 1 metro quadrado. Eu vou repetir, através da tokenização imobiliária você consegue investir em imóveis a partir de 1 metro quadrado. Imóveis que antes pareciam impossíveis para você e para sua família, mas que através dessa tecnologia você já consegue começar a criar uma carteira de investimento imobiliário, escolhendo vários ativos em diversos locais do mundo. Inclusive ativos que, se você fosse precisar comprar o ativo inteiro, o bem imóvel inteiro, você não poderia por conta da sua condição financeira. Então, de fato, nosso objetivo é democratizar o investimento no mercado imobiliário e fazer isso de forma prática, de forma segura e com liquidez. Porque um dos grandes problemas do mercado imobiliário, inclusive, é a liquidez. Você sabe que investir em imóvel é muito bom, todo mundo sabe disso. Mas a grande dor do mercado imobiliário é a liquidez. Não é fácil vender um imóvel. É burocrático, demora aí de forma legal, no mínimo 60 dias para você receber o recurso da venda daquele imóvel, tem uma série de impostos a pagar e etc. Quando nós fazemos isso através da tokenização imobiliária, as operações são instantâneas e a liquidez é muito maior. Então, todos esses conceitos sobre liquidez, por que nós surgimos, nós vamos trabalhar melhor com vocês nas próximas aulas, mas hoje eu queria trazer esse background da tecnologia, como surgiu 40 anos antes do Bitcoin. Bitcoin é lançado na maior crise de bolha imobiliária da história da humanidade, 2008. O subprime, e aí depois, agora em 2024, nós lançamos Land Banker em um momento onde o mercado imobiliário está valorizando muito, não só aqui, mas em diversos locais do mundo as pessoas estão voltando após a pandemia a entender que nós devemos investir em bens de raiz, e o imóvel é um bem com a segurança fantástica. Existem diversas oportunidades de negócio dentro do mercado imobiliário, mas isso aqui é muito importante que você frise. A palavra Land Banker é um conceito do mercado imobiliário que significa comprar hectare e vender metro quadrado. Quem é o Land Banker? Quem é o banqueiro de terras? É aquela pessoa que investe em grandes porções de terra para transformar essas porções de terra em porções menores, em projetos imobiliários e vender esses projetos. Eu não vou entrar nesse detalhe porque esse já é um assunto também de uma próxima aula. Eu estou aqui dando para você alguns spoilers dessa primeira para que você fique para os próximos assuntos. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é isso. Nosso negócio, antes de tudo, é sobre tecnologia. E tecnologia que provê para as pessoas liberdade financeira, privacidade, segurança, agilidade e praticidade. Tá bom? Então espero que você tenha gostado. Entender como nós surgimos, como surgiu o Bitcoin, como chegou até agora. Inclusive, em breve, a gente vai falar um pouco só sobre a história de como surgiram os tokens, como surgiu a rede Ethereum, depois a rede Binance Smart Chain.
mas isso são aulas mais aprofundadas, mais técnicas, e eu quero só deixar mais uma vez esse spoiler para você. Então, você que ficou aqui até o final, muito obrigado pela sua audiência, te convido a assistir as nossas próximas aulas, eu tenho certeza que o Land Academy vai fazer uma grande diferença na sua decisão de investimento.